Alô, galera do Bola, a gente está aqui hoje para fazer o segundo debate do Bola para quem sabe, às vésperas de um jogão no Maracanã de Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense que são hoje os dois melhores times do campeonato nesse período pós-Copa do Mundo e os dois únicos invictos. O Vasco estava lá na penúltima colocação antes da Copa, agora está em nono, a somente um ponto do tão sonhado G4. E o Fluminense, que antes da Copa estava em terceiro lugar e agora é líder. Não só líder, mas líder com 4 pontos de vantagem para o segundo lugar, o Corinthians, e com 12 pontos de vantagem para o terceiro lugar. Eu estou recebendo aqui hoje o Léo Medina, que é o colunista do Fluminense no Bola para quem sabe, e o Anderson Firmino, que é colunista do site supervasco.com. Domingo é jogão, e pode ser o último jogo do Maracanã pré-reforma para a Copa do Mundo 2014, pode ser provavelmente o jogo de recorde de público no Campeonato Brasileiro. Até hoje foram quase 22 mil ingressos vendidos. E um jogo de dois técnicos que estão num momento muito particular. O Muricy é talvez o técnico hoje mais vitorioso no Brasil, provavelmente o mais vitorioso. E PC parece que finalmente está maduro o suficiente para fazer um trabalho de gente grande. É o único técnico invicto no Campeonato Brasileiro até agora, pegando o período dele no Ceará e agora o período que ele está no Vasco da Gama. Vou começar. Onde é que o Fluminense é forte no domingo, onde pode ganhar o jogo e onde pode ser o vacilo do líder num clássico regional que, por definição, não tem favorito? Bom, em primeiro lugar, salve a torcida mais bonita e criativa desse meu Brasil. O time do Fluminense hoje, na minha opinião, é um time que joga em conjunto, né? A gente hoje, olhando a escalação, né, do time que jogou o último jogo contra o time do Internacional, a gente vê que não existe um destaque assim no time. Todos os setores do time vêm jogando bem, né? A gente tem o nosso lado direito com o Mariano, que está em grande forma, né? E eu acho que uma das características que ele tinha de ruim, né, antes até da chegada do Muricy, era uma falha na marcação, né, e cobertura. E hoje ele já está fazendo isso muito bem, né? E a entrada do Emerson, jogando pelo lado direito, um jogador que nunca desiste da jogada, né, tem feito gol em todos os jogos praticamente, coisa que quando ele jogava lá na Gávea ele quase não fazia, né? E um outro ponto positivo desse time é a grande forma também do Diguinho, que muito contestado no ano passado, né, no início do ano passado, hoje vem jogando muito bem, na minha opinião não pode sair do time, né? O Conca, que é um jogador que dispensa comentários, que toda a imprensa hoje tem dito que tem sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? E o principal dessa equipe, como eu falei no início, é o espírito, né, que esse time incorporou de equipe. O mais importante é o seguinte: a grande parte dessa equipe, ano passado, era dada como rebaixada, né? Pelo menos 80% desse time, né, ou 70% desse time, era dado como rebaixado. Os caras foram lá, lógico, com a força da torcida, conseguiram praticamente um milagre, né? E eu acho que isso faz com que eles, esse ano, queiram cada vez mais um título. Uma coisa que eu acho que não deve ser feita para esse jogo é a entrada direta do Deco. Eu acho que o Deco pode ficar no banco, né, esperando um pouquinho, porque provavelmente se o Deco entrar, ele vai ter que sacar do time ou um zagueiro ou um cabeça de área, que seria o Diogo, né? E o time fica mais fragilizado na sua parte defensiva, até porque o Vasco conta com o Felipe, Zé Roberto, que são jogadores de qualidade, apesar de não estarem ainda bem fisicamente, né? São jogadores de qualidade que eu acho que esse lado pode ser o ponto negativo para o time do Fluminense no domingo. E o detalhe é que, você tirando um volante, esses caras aí que você citou, o Felipe, o Zé Roberto, o Carlos Alberto, a gente não sabe se jogam ali, né? Exatamente. Não são seus avantes, não são atacantes de área que jogam com 3. Jogam ali onde jogam o Diguinho e o Diogo, quer dizer, é ali que o pau canta, né? Assim, é ali que tem que marcar. Exatamente, e você jogando com 3 zagueiros, né, você deixa sempre um na sobra, né? O Vasco é um time que não possui um centroavante de área alto, né? São jogadores que saem mais e entram tabelando, então se for para entrar com o Deco, que tire, né, de repente um zagueiro e se mantenha 2 cabeçalhos, o Diogo e o Diguinho. Pena que o Valência ainda não pode estrear, parece que não foi ainda regularizado, né? Então vamos aguardar aí. É uma expectativa de um grande jogo. Anderson, a bola agora vai para você. Salve família vascaína, mais um prazer enorme estar aqui nesse debate. Eu particularmente não entraria com o Carlos Alberto no início do jogo. Eu deixaria para o segundo tempo, não porque ele foi expulso lá contra o Vitória,
mas porque ele está numa condição física inferior aos demais. E se ele entrasse, quem vai sair? Um volante? Creio que não. Eu acho que o PC não vai deixar o lado direito do Fluminense, nosso lado esquerdo, que é o lado mais potente deles, tão assim desguarnecido. Acho que não vai. Entendeu? Então assim, eu manteria o Jonathan e o Carlos Alberto para o segundo tempo, que certamente o Felipe e Adriano Luiz vão cansar. E assim, é muito bom ver o Zé Roberto, né? Ele tem jogado bem, tem assim, corrido bastante, tá na forma física acima. Tá treinando mais tempo que os outros. Tá treinando mais tempo. E assim, aonde o Vasco pode perder? O Vasco pode perder se ele não tomar cuidado com Conca e Mariano. Porque o Emerson, ele vem jogando bem, porque a bola tem chegado nele. Se não chegar, é difícil. Agora, é aquela história. Ganha, se continuar jogando com a mesma raça e continuar fazendo aquelas triangulações com o Fagner, também está muito bem. E perde, se não tomar cuidado, se não botar o Rafael Caraca em cima do Conca e o Romulo em cima do Mariano, cobrindo ali a subida do Max, aí eu acho que o Vasco mesmo que bote pode perder, porque afinal de contas marcar o Conca não é fácil. Exatamente. E assim, só para fechar a minha ideia, perder pro Fluminense não vai ser nenhum fim do mundo. O Fluminense é o melhor time do campeonato, isso é fato, eu não vou aqui querer dar uma de torcedor louco. Vai ser um grande jogo, é clássico, mas o Fluminense está um degrau acima do Vasco. Eu acho assim, um jogo, né, se tratando de clássico, né, independente se um time, né, tem jogadores melhores do que o outro time, num clássico sempre há um equilíbrio muito grande, né? E muitos clássicos eles são definidos no detalhe, né? Os jogadores têm que ter isso na cabeça. Você perder de um time como o Vasco, que é um clássico, não é nenhum demérito, né, mesmo sendo líder do campeonato. E o importante é isso. Isso é desse Vasco, né, que tem crescido. Exatamente, um time que está num crescimento óbvio, né? E acredito que realmente, como o Vitor falou, vai ser, né, o recorde de público do campeonato, né, e tudo para ser um grande jogo. Vai provando que Vasco e Fluminense tem totais condições de também lotar o Maracanã. Claro, com certeza. Só que Vasco e Fluminense sozinhos ou separados? Exatamente, são separados ou sozinhos, a gente tem condição de lotar o Maracanã. Na minha opinião, é inegável que o Fluminense hoje está num degrau acima do Vasco. O Vasco está se formando. E os reforços do Vasco foram ótimos reforços, de fato só o Zé Roberto está em forma. O Felipe ainda está se readaptando ao Brasil. Ele estava dizendo lá em São Januário essa semana que o jogo é muito diferente. O Carlos Alberto precisa entrar em forma, porque ele está quase 8 meses sem jogar, praticamente, né, de forma regular. O Fluminense está numa etapa à frente do Vasco, o time está mais organizado. Acho difícil, Léo, muito difícil que o Muricy abandone o esquema de 3 zagueiros. Ele joga assim desde que o mundo é mundo. O cara, lá no São Paulo, ele fez uma modificação. Ele foi campeão brasileiro pelo São Paulo jogando assim. Não, ele modificou. Ele jogava assim, se eu não me engano. O Inter jogava e ele modificou a divisão de base do São Paulo para que formassem zagueiros no São Paulo desde a base. Então, assim, o cara joga assim. Eu acho até que ele pode manter o esquema com 3 zagueiros, mas para entrar o Deco no time, eu acho que precisa de um pouquinho de tempo. Porque o Deco, quando jogou no Barcelona, ele jogava como segundo homem de meio campo. Só que o Deco hoje ele já está mais velho e ele está muito tempo sem jogar. Se ele entrar em forma, né, apesar da idade, a gente vê o Emerson com 32 anos, corre o jogo todo. Se o jogador se cuidar, entrar em forma, ele pode muito bem formar um meio de campo com o Diguinho, o Deco e o Conca. Até porque tem 3 zagueiros. Até porque tem os 3 zagueiros, entendeu?